o conceito de moral que nós temos hoje no Ocidente, pleno século XXI, 2017, é o mesmo que se teve no tempo de Moisés, quando ele fez esse registro? Em outras palavras, o conceito de moral no Sinai é o mesmo de hoje? Irmão, veja bem, costumes podem mudar de acordo ao país, de acordo com a região, né? Mas a lei de Deus, os seus preceitos são eternos. Quando você vai ver no livro de Gênesis, você vai ver que os 10 mandamentos, ele é de princípio eterno, moral. Primeiro, você vai ver todos os 10 mandamentos dentro do Gênesis, certo, irmão? Por exemplo, o primeiro mandamento, não terá outros deuses diante de mim, você vai ver ali no Gênesis 35, verso 2, né, que ali, antes de se aproximar do lugar sagrado, né, chamado Betel, Jacó exige, né, que fosse retirado todos os deuses estranhos, né, e houvesse ali, que havia ali no meio do povo. Então, você percebe aí que os mandamentos de Deus ali, o primeiro mandamento e o segundo mandamento, ele já é citado ali no Gênesis, né? Então são princípios moral, né? Você vai ver o terceiro mandamento também no Gênesis 28, 16, 19, né? Você vai ver também, perceber ali o quarto mandamento, dentro do Gênesis 2, verso de 1 a 3, são um princípio moral ali onde Deus descansa, abençoa e santifica o sábado, né? Então você vai ver o quinto mandamento, né? Representado no Gênesis, honra teu pai e tua mãe, né? Que é no Gênesis 9, verso 23, ali quando Noé, né? Ali Cã descobriu a nudez do seu pai, o pai amaldiçoou ele recebeu uma maldição por isso, né? Ao tanto que você vê que se tornou os cananeus, uns grandes inimigos do povo de Deus, né? E foi o que? A desobediência. Você vai ver também, meu irmão, o sexto mandamento, não matarás, né? Tanto no Gênesis 42, 22, né? Mostrando ali com um dos patriarcas, né? Rubem, né? E aí você vai vendo ali quando lhe foi dado a sugestão para matar o próprio irmão, ele disse, né, que se fizesse isso, pecaria contra, né, e as consequências também estaria sujeito à morte. Você vai ver em Gênesis 9, 6, né, quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Então Gênesis 4, 6 a 7 mostra ali a consequência, né, grave que Caim recebeu por ter matado seu irmão. Então mostrando que o mandamento moral, eles são de princípio eterno, né? Você vai ver o sétimo mandamento, não adulterarás, ali, né? Mesmo que a lei só foi escrita no Sinai, como José afirma que pecaria contra Deus se adulterasse, né? Aí você vai ver ali o próprio José, né? Ele foge ali para não cometer esse adultério. O furtar também você vai ver em Gênesis 44, 16. Então, meu irmão, eu mostrando todos esses textos, né? Para deixar claro, né, que a lei ela já existia antes. Como, meu irmão? Todos os 10 mandamentos já existia antes. O 9º mandamento quer dizer falar falso testemunho, né? Não dirá falso testemunho. Você vai ver, né? Na história da vida de Abraão, nós veremos a Abimeleque, né? E o seu comandante físico disseram ali veemente ao patriarca que não deveria mentir, né? Você vai ver no verso 11, né? Você vê o mesmo que já havia cometido o pecado, conforme o relato do capítulo anterior, né? Então a cobiça você vai ver ali no início da terra, quando Eva cobiçou o fruto proibido. Além desse, o próprio anjo cobiçou no céu, cobiçou ser igual a Deus. Então, irmão, você vai vendo, né? Eu não vejo ali um simples fruto,
ali quando Adão e Eva peca, mas por trás do simples fruto estava ali a adoração e a obediência ao verdadeiro Deus, aos seus mandamentos. Então ali você vai vendo de forma clara, né? Mesmo que a lei ela não estivesse sendo escrita, né? Mas a consequência do pecado era grave quando era cometido, né? Então, como ensina o livro de Romanos 23, né? O que diz que tudo que gloria na lei e desonra a Deus pela transgressão da lei. O verso 4 deixa claro, meu irmão, o capítulo 4 de Romanos, verso 15, porque a lei suscita ira, mas quando não há lei, também não há transgressão. Então, para haver pecado, deveria também haver lei. Portanto, a lei é apresentada de duas formas. Primeiro, via oral, que começa do Gênesis até o capítulo 20 de Êxodo, quando foi escrita. E depois escrita, né, a partir do capítulo 20. Então, meu irmão, eu vejo de forma clara aí. A lei, ela não muda, né? A costumes, sim, pode mudar em vários países, mas a lei não. A lei, ela é eterna. Princípios são eternos. Ok, ficou muito grande lá, faltou um pouquinho para acabar o áudio, eu já vou parar aqui e vou continuar. A minha pergunta foi, o conceito de moral no Sinai é o mesmo de hoje, resumidamente? Eu precisava dessa resposta, de preferência que fosse contextualizado. Como não foi, então eu vou dizer que eu não tive a resposta. Como o irmão voltou a alguns pontos, citou alguns pontos, como por exemplo, não matarás. Não matarás, havia um mandamento de não matarás, mas esse não matarás só cabia ao contexto de Israel. Não matar o irmão, o próximo. Próximo se referia ao contexto de Israel. Então eu não tive a resposta que eu queria. O irmão citou o sétimo lá, mandamento, não adulterarás. E aí o irmão voltou lá para José e deu o exemplo de José. Então quando o irmão volta para José, sai do contexto do nosso tema, mas só que aí me dá liberdade, eu achei bom porque me dá liberdade então para voltar para Abraão. Aí eu faço a colocação. Se o irmão usou como exemplo José, como fica então Abraão no contexto de adultério se relacionando com duas mulheres? A sua mulher legítima e a segunda porque foi a sua própria mulher que disponibilizou para ele a mulher. Então esse ponto eu volto a dizer, eu não obtive a resposta da pergunta. O irmão comentou na sequência, não cobiçará. O cobiçará ficou incompleto. Toda vez que você for citar o mandamento não cobiçará, ele tem que ser lido completo, porque se você reduzir ele só a palavra cobiçará, você descontextualiza e você encaixa a qualquer lugar. Você tem que concluir a leitura, o cobiçarás o quê? O texto diz a mulher do próximo, o boi do próximo, o servo do próximo, a serva do próximo, para que a gente possa entender o contexto de moral da época. Por isso eu volto a dizer, a pergunta não foi respondida, mas também isso não vem ao caso, né? E voltando um pouquinho, quando o irmão fala não matarás, eu disse que esse não matarás só cabia ao contexto do povo de Israel. Fora do povo de Israel, a matança ia ocorrer sem nenhum infringimento da lei. Eu posso dar como exemplo números, já que o irmão citou números, aonde cita texto, né? Eu posso citar números, aonde o próprio Deus pede para Moisés que ele vai lá e se vingue dos medianitas. Ou seja, então ia acontecer um fator matança e nesse contexto nós temos um sentimento de vingança, que pela lógica de onde estaria vindo. Então eu volto a dizer, acabou meu tempo praticamente, que eu não obtive a resposta que eu fiz, a pergunta melhor dizendo, eu não obtive resposta, que a pergunta foi, conceito de moral no Sinai é o mesmo de hoje? Eu não obtive essa resposta. Eu posso usar como referência? Já dei meu tempo, falou. Eu deixei claro no áudio, talvez o irmão não entendeu, certo, irmão? Eu deixei claro dizendo que princípios e a lei de Deus
a lei moral ela nunca muda, princípio moral nunca muda, certo? Deixei claro no áudio que alguns costumes, de acordo com alguns países, eles podem mudar, mas o princípio moral ele sempre permanece. Aquilo que Deus determinou é pecado matar, vai ser pecado por toda a vida, né? O roubo vai ser pecado por toda a vida. Então todos os 10 princípios moral de Deus ele vai ser sempre pecado, né? Eu deixei claro quando eu voltei para o Gênesis para mostrar a você que os 10 mandamentos ele já estava não de forma escrita, mas via oral, porque quando alguém violava ele recebia penalidade por aquela consequência. A prova disso foi Caim, quando ele matou o irmão. Então quando ele mata o irmão, ele recebe uma penalidade, ele recebe pela consequência daquele pecado, né? E não só ele, como todos José, por exemplo, ele rejeita de ter um adultério com a mulher. E por que ele rejeitou? Porque ele mesmo diz que ele ia pecar contra Deus. E onde estava o mandamento não adulterarás lá no Gênesis? Não tinha, porque era via oral. Tá certo, meu irmão? E quando você diz que sobre Abraão, meu irmão, Deus nunca apoiou o homem ter 2 mulheres. Lá no Gênesis ele deixa claro, né? Que unir o homem em uma só carne. Certo, meu irmão? Você não vai ver só Abraão, mas você vai ver Salomão com 1000 mulheres. Será que Deus apoiava? Não, Deus nunca apoiou. Nem tudo que a Bíblia relata, ela apoia. Deus tolera, é diferente. Deus tolerar e Deus apoiar o erro. Se o irmão está pensando, ou imaginando, ou está querendo dizer no grupo que Deus apoiou, né? A prática de Salomão tem 1000 mulheres, como também a de Abraão, meu irmão, você está enganado. É a mesma coisa de beber. Você vai ver homens de Deus que beberam, né? Que esse não é o assunto, como Ló bebeu, ficou bêbado, teve relações com as 2 filhas. Certo, meu irmão? Teve 2 filhos com essas filhas, mas será que Deus aprovou? Não. Então, meu irmão, você vai ver no Gênesis ali, não só a lei moral, mas você vai ver leis cerimoniais ali escrito no Gênesis. Tá certo, meu irmão? Você vai ver várias leis cerimoniais escritas. Um exemplo vai ser a lei de sacrifícios, né? Que você vai vendo ali desde do Gênesis 3, quando Deus ali se oferece a primeira profecia messiânica no verso 15, no 21, ele já mata o primeiro animalzinho, depois vem Adão... Caim, né, e Abel oferece o sacrifício. O de Caim era de fruta, foi rejeitado. O de Abel aceito, porque foi de sacrifício. Você vai ver lei de animal limpos e imundo também, onde Deus pede para colocar na arca ali, ele diz: coloque 7 casais de animais limpos e apenas um de imundo. Aonde é que estava essa lei escrita? Mas Deus relata ali como se já está escrita, porque é via oral, é de boca a boca. A mesma coisa tu vai ver a lei da circuncisão lá antes do Êxodo, né? Ali com Abraão, e então sucessivamente, meu irmão. As leis escritas a partir do Êxodo, mas via oral desde o